Olá, 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 chegando para mais uma aula de matemática, né? Para mais um momento de aprendizado. Sou a professora Simone Silva, sua professora de matemática, e que bom ter você aqui comigo. Vamos então conhecer a nossa aula? A nossa aula de número 6 tem como objeto de conhecimento porcentagem e sua representação numérica com detalhamento em resolver problemas que envolvem aumento e redução percentual, uso correto de calculadora no cálculo de porcentagem. Pois bem, turmas, assunto atualíssimo, super importante aí para a nossa vida, então toda atenção, todo foco, tudo bem? Vamos então à nossa aula. Bem, meus queridos, sejam bem-vindos à nossa aula sobre porcentagem. Embora isso seja algo já corriqueiro na nossa vida, muitos encontram dificuldade em entender o que é porcentagem, como aplicar e onde aplicar, mas esta aula aqui vem para esclarecer ainda quem tem dúvida e quem precisa aí avançar um pouco mais nos seus conhecimentos. Mas, antes de passarmos a ver ali a aplicação da porcentagem, nós precisamos entender o que é porcentagem, não é? Para que se consiga avançar com segurança. Então, como você vê aí na tela, a porcentagem é uma medida usada para expressar uma proporção ou uma parte de um todo em termos percentuais. E aí, aqui do lado, você vê a porcentagem aí representada, não é? De dois modos, tanto ali graficamente, como ali com o símbolo porcento. Mas avançando aí no nosso conhecimento, no nosso estudo, porcentagem, o que eu posso fazer dela no dia a dia, né? Onde ela se faz tão presente, já que eu usei a palavra corriqueira iniciando a aula. Vem comigo então. Na nossa vida, nós temos aí inúmeras aplicações financeiras e aqui nós vamos nos limitar a acréscimo e decréscimo. E fica muito importante você saber como usar a porcentagem a seu favor, até para que você não seja aí enganado, né? Porque somos consumidores e às vezes por não conhecer, por não dominar a porcentagem, acabamos sendo expostos a situações assim que poderiam ter sido evitadas se tivéssemos o conhecimento. A compreensão de como calcular acréscimos e decréscimos percentuais é fundamental para lidar com diversas situações aí do cotidiano da nossa vida, como compras, finanças pessoais, que é super importante saber controlar, negociações comerciais, entre outras. Então, agora vamos conhecer um pouco mais como é que se faz cada um desses cálculos. De olho na tela, então nós vamos começar por acréscimo ou acréscimo percentual. Quando um acréscimo é classificado como percentual, é quando ele representa ali o aumento de uma quantidade em relação ao seu valor original, ou seja, o valor original vai aumentar uma porcentagem. Para calcular aí o acréscimo percentual, já tem uma fórmula pronta e acabada, só para se fazer a aplicação. Que fórmula é essa? Aí está. Acréscimo percentual é igual ao acréscimo dividido pelo valor original multiplicado por 100. Mas para ficar mais fácil de você até compreender e gravar esta fórmula, nós trouxemos aqui alguns exemplos para os senhores. Então, vamos lá ao primeiro exemplo. O primeiro exemplo diz o seguinte: se o preço de um produto aumenta de 80 para R$90, qual é o acréscimo percentual? Qual é a orientação que eu dou? Quando você estiver diante aí de uma questão, leia até você compreender para poder passar para o desenvolvimento. Então, pensando nisso, vamos ler novamente. Se o preço de um produto aumenta de 80 para R$90, qual é o acréscimo percentual? Então, a primeira chamada de atenção vem agora. Acréscimo percentual significa que você vai ali calcular uma porcentagem que vai representar esse aumento aqui em reais, que nós vamos já ver o valor. Acréscimo percentual, porcentagem, a resposta deve ser dada ali, seguida pelo símbolo porcento. Tudo bem? Então, se era 80 e vai passar para 90, nós já vemos aqui que o acréscimo é de quanto? De R$10. Mas agora, se nós já descobrimos aí o valor do acréscimo, nós vamos, enfim, usar a nossa fórmula porque o acréscimo percentual, percento, acréscimo em porcento, e aqui nós achamos o acréscimo em reais, tudo bem?
Então, aqui avançando, o acréscimo percentual, usando a fórmula, e lembrando que a fórmula é valor original dividido, só corrigir aqui, é o acréscimo dividido ali pelo valor original multiplicado por 100%. Então, quanto será que aquele ali R$10 equivale em porcentagem aí nesse acréscimo percentual? Quanto foi o acréscimo? R$10, porque era 80 e passou ali para R$90. Então, 90 menos 80, R$10. O valor original era de 80, multiplicado por 100%, que ali pertence à fórmula. Então, agora você vai se perguntar, era 10, passou para 1000? Como isso? Multiplicação de fração por um número natural, você vai multiplicar aqui, 10 por 100, que vai dar 1000, mas você vai conservar, você vai repetir o denominador. Por isso que o 80 continua lá embaixo, ele não vai multiplicar por 100. Só quem vai multiplicar por 100 vai ser exatamente aqui, o nosso numerador, que no caso é 10. Tudo bem? Então, 1000 dividido para 80. Fazendo esta divisão aí, nós vamos ter 12,5%. O que é que isso significa? Vamos interpretar juntos. Então, ali era 80, passou para 90, certo? Ali o aumento foi de R$10, como nós vimos, mas em termos percentuais, isto vai corresponder a 12,5%. Só lembrando você que o acréscimo percentual, você vai aumentar um valor, uma porcentagem ali no valor original. E onde é que nós vemos a aplicação dele aí no nosso dia a dia? Aumento de salários, aumento de produtos, juros em empréstimos ou investimentos. Tudo bem? Mas, para fixar melhor, aí nós trouxemos um exemplo 2, para que você veja a diferença aí da aplicação do acréscimo percentual em duas situações. A primeira, lembre comigo, passou de 80 para 90, aumentou ali R$10, e os R$10 de aumento em porcentagem correspondeu ali a 12,5%. Mas o exemplo 2 agora, ele vem pedindo uma outra leitura, um outro raciocínio. Quer ver? Me acompanha. Uma geladeira é vendida por 1.200. Se seu preço sofrer um acréscimo igual a 8% desse preço, olha, acréscimo. Então aí na lida com avaliações, em provas de concurso, processo seletivo, se você ali perceber que tem porcentagem, tem a palavra acréscimo, ligue logo a acréscimo percentual. Então, se seu preço sofrer um acréscimo igual a 8% desse preço, que preço? 1.200. Quanto passará a custar? Aí eu te pergunto, quanto passará a custar? Ele quer o novo valor ou ele quer ali o acréscimo percentual? O que é que você me diz? Exatamente isso que eu acabei de escutar. Ele quer o novo valor já com este acréscimo. Então, aqui eu trouxe para você duas soluções. Qual é a primeira, que você pode até achar mais fácil? Qual é o preço original? Nós vamos calcular primeiro ali 8% em cima do preço original. O preço original não é de 1.200? Sim. Então, para calcular ali, não é quantos reais vai aumentar, nós vamos calcular 8% de 1.200. Então, 8 sobre 100. Ué, mas não era 8%? Lembre, 8%. Todas as vezes que você se deparar com este símbolo aqui, lembre, porcentagem, 8 sobre 100. Ele indica que este número vai estar sendo dividido em 100 partes iguais. Então, 8% multiplicado por 1.200
Só trazendo o raciocínio aqui, lembra que a geladeira vai ter um aumento de 8% no seu valor original. Então, nós estamos calculando 8% de 1.200. 8 sobre 100, fazendo a transformação desta fração decimal em número decimal, vai ficar este número aqui, ó. Tudo bem? 8 centésimos multiplicado por 1.200. Quando você faz a multiplicação de um número decimal por um outro número, a dica que eu tenho a dar para você é: retire a vírgula. Faça a multiplicação normal. Tipo, se você vai retirar a vírgula aqui, você vai ter 1.200 multiplicado por 8. Então, nós teríamos aqui 0 multiplicado por 8, 0. 0 multiplicado por 8, 0. 2 vezes 8, 16. Vai 1. 1 vezes o 8, 8. Com 1 que foi 9. O que é que nós vamos fazer agora? Se você abandonou as casas aqui decimais para fazer a multiplicação, essas casas decimais irão aparecer agora no resultado. Mas você vai sempre considerar da direita para a esquerda. Tudo bem? Quantos números após a vírgula nós temos aqui? 2 números. Então, vindo da direita para a esquerda, você vai contar ali 2 casas. 2 números, então, 1, 2. E você vai colocar a vírgula. Pronto, já relembramos aí multiplicação por número decimal. Então, 8% de 1.200 vai dar R$ 96. O que isso significa? Que o novo preço da geladeira aí em reais, após o acréscimo de quanto? Após o acréscimo de 8%, nada mais será que 1.200, que é o valor original, que nós vimos no início aí do exemplo, seguido da porcentagem aí, não é? De aumento do acréscimo percentual, que foi ali de 8%, que corresponde a R$ 96, e ele fica em R$ 1.296. Mas esta é a única forma de resolver, professora? Não. Eu disse a você que lá no início, né, da resolução que eu havia trazido 2 formas de resolver, 2 soluções. Essa é a primeira. Só recapitulando, você vai lá, calcula primeiro a porcentagem ali em cima do valor original, e aqui nós vimos que deu R$ 96. Calculado, você vai e soma ao primeiro valor, ao primeiro preço, ao valor original, que aqui era de 1.200. E nós vimos agora que vai dar 1.296. Mas há uma forma aí de se calcular direto o novo valor, desde que a questão peça isso. Então, esteja muito atento a esse detalhe. Voltando lá no primeiro exemplo, só para você verificar, o primeiro exemplo, ele é bem direto. Ele chega e pergunta aqui qual é o acréscimo percentual. Então, você vai determinar ali só o valor dado em porcentagem. Então, o que nós vamos ver agora, a fórmula que nós vamos ver agora, não se aplica no caso aqui da primeira questão, mas do primeiro exemplo, mas se aplica no caso do segundo exemplo. Por quê? Porque ele quer saber quanto passará a custar, qual o novo valor após ali o acréscimo percentual, após ocorrer ali um aumento, não é? Em cima do valor original. E agora nós vamos ver qual vai ser o novo valor após o acréscimo percentual. E como eu disse a vocês, já tem uma fórmula aí pronta e acabada, só para nós substituirmos aí todos os dados da questão e determinarmos logo de forma direta o valor principal que está sendo procurado. Então, o novo valor, quando ocorrer um acréscimo percentual, é igual a valor original multiplicado, abre parêntese, 1 mais a porcentagem de acréscimo dividido por 100. Tudo bem? Então, vamos lá de novo, é o tempo que você anota. Então, a gente agora vai ler de novo, passo a passo, a nova fórmula para se calcular ali o novo valor após um acréscimo percentual. Então, o novo valor
é dado por valor original multiplicado por, abre parêntese, 1, mais a porcentagem de acréscimo dividido por 100. E usando aí os dados da questão do exemplo 2, nós vamos calcular para você ver a aplicação nessa fórmula. O novo valor vai ser igual ao valor original. Qual era o valor ali da geladeira antes do aumento? 1.200. Multiplicado faz parte da fórmula, 1 faz parte da fórmula, mais qual foi a porcentagem de acréscimo dada na questão? 8, dividido por 100, que faz parte da fórmula. Alguém pode estar se perguntando assim, a porcentagem de acréscimo aqui na fórmula não teria que vir em número decimal? Não. O fato de ter este 100 na fórmula, você pode jogar ali a porcentagem de acréscimo, né, o número que representa, direto. Então, o novo valor vai ser igual a 1.200 multiplicado por 8 dividido por 100, nós vamos ter aqui, 8 dividido para 100, nós temos o valor de 0,08. Então, esta divisão vai dar 0,08. Adicionado a 1, nós vamos ter 1,08. Então, nada de querer aí colocar os burros à frente da carroça e querer multiplicar o 1.200 por 1. Não, quando você tem o parêntese ali na expressão para resolver, resolva primeiro o parêntese e dentro do parêntese mantenha a ordem ali das operações. Se eu tenho uma divisão, então primeiro eu resolvo a divisão para depois fazer a adição, para depois eu multiplicar aqui o resultado do parêntese pelo valor que está fora. Tudo bem? Então, já vimos que dentro do parêntese dá 1,08. Agora eu vou multiplicar 1.200 por ele. Usando aí a sua calculadora, que você pode usar sim, vai ter aqui que o novo valor nada mais é do que R$ 1.296. E voltando aqui na primeira resolução, nós vimos que é um valor igual. Aí talvez você pergunte, se eu achar a primeira mais fácil, eu posso ficar com ela? Pode sim. O importante é você calcular, é você dominar uma das fórmulas de resolução. Mas não esqueça que quando nós estamos aí realizando prova, quando nós estamos aí realizando algum processo seletivo ou concurso, nós temos que usar o tempo a nosso favor. Você pode sim usar ou a primeira resolução ou a segunda, mas veja aquela que você gasta menos tempo para você usar a seu favor, tudo bem? Para fixar melhor, para trabalhar melhor esta fórmula, há um outro exemplo aqui. Um exemplo do dia a dia e que todo início de ano aí preocupa brasileiro que mora de aluguel. Um aluguel de R$ 900 sofrerá um aumento de 5,06% em março. Qual será o novo valor do aluguel? Aí o inquilino fica ali preocupado, pensando, será que vai passar de 2.000? Será que vai passar de 3.000? Então, nada melhor do que conhecer a fórmula aqui do acréscimo percentual para calcular. O novo valor do aluguel vai ser o valor original, que é de R$ 900, como nos diz a questão, multiplicado por 1, que já faz parte da fórmula, mais quem é que vem aqui no numerador? Vai ser a porcentagem ali de acréscimo, que é 5,06, dividido por 100, que faz parte da fórmula. Então, o novo valor do aluguel será 900, que multiplica por 1 mais este número bem aqui que surgiu da onde? Surgiu aqui da divisão de 5,06 por 100. Tudo bem? Eu fiquei com dúvida nessa divisão aí, professor. Esse número ficou muito grandão. Ele era aqui tão curtinho, alguns podem pensar assim, mas vamos aqui fazer juntos. Se eu tenho este número e eu vou dividi-lo por 100, quem você vai levar em consideração aqui? A quantidade de zeros. Quantos zeros nós vemos no 100? 2. Se você está dividindo o número, ele não vai aumentar o valor, ele vai diminuir o valor. Então, esta vírgula aqui que está perto do 5 vai andar da direita para a esquerda. Vai andar quantas casas? Vai andar de acordo com a quantidade de zeros. Então, se eu tenho 2 zeros, ela vai andar
1, 2. Andou? Põe a vírgula e o espaço em branco aí você vai completar com 0. Pronto. Nós temos esse valor aqui que você estranhou. Então, 1 somado a este valor, nós vamos ter este resultado bem aqui. O novo valor do aluguel vai ser 900 multiplicado por ele. E o novo valor do aluguel em março, nada mais, nada menos, vai ser de R$ 945,54. Mas fica a dica aí para você, tudo bem? Que quando se fala em acréscimo percentual, leia bem o enunciado da questão. Se ela estiver pedindo ali o acréscimo percentual, você vai dar a sua resposta em porcentagem. Se ela estiver pedindo ali o novo valor após o acréscimo percentual, a sua resposta será em reais. Muito cuidado a esse pequeno detalhe para que você não perca aí a sua questão, tudo bem? E você deve perceber também o seguinte, que quando se trabalha em acréscimo percentual, só há o valor inicial. E é por isso que o acréscimo percentual deve ser calculado usando o cálculo básico da porcentagem. Pois bem, avançando, nós chegamos agora ao próximo aí, importante também no nosso conhecimento e super aplicado no nosso dia a dia, que é o decréscimo, também conhecido como decréscimo percentual, e que é mais interessante, né? Porque nós já sabemos o quê? Que o decréscimo percentual vai ser um valor que diminui em uma certa porcentagem, enquanto o acréscimo percentual ele é interessante quando se trata de aumento de salário. E o decréscimo percentual ele é interessante quando se trata ali de pagamento, tudo bem? Então acompanhe a leitura. O decréscimo percentual refere-se à redução expressa como uma porcentagem do valor original. Para calcular decréscimo percentual, usa-se a fórmula, está aqui, já tem uma fórmula pronta e acabada para os senhores usarem, tudo bem? Mas para ficar mais fácil, bora ver uma aplicação dela, porque é tanto valor original, novo valor, valor original de novo, vamos ver como é que ela se aplica. Se o valor original é de R$200 e o novo valor é 180, então qual seria o percentual de decréscimo? Tá vendo aí, ó? Percentual. Então aqui você já sacou que a sua resposta vai ter que ser seguida do símbolo %, tá? Usando a fórmula temos, só voltar aqui e mostrar para os senhores o seguinte, o decréscimo é calculado pelo valor original menos o novo valor dividido pelo valor original. Então aqui nós temos o valor original, o valor que nós iniciamos ali a questão, o valor atual, que é de quanto? 200, menos, que é da fórmula, quem? O novo valor. Qual é o novo valor informado na questão? 180 dividido por 200. E tudo isso multiplicado por 100. Calma, que aqui está a fórmula, depois é só você pegar com calma e ir lá e verificar, porque vai ficar, ó, 200, 180 e 200. É isto que nós temos aqui já substituído e aplicado. Eu tenho parênteses, então vou resolvê-lo aqui antes da multiplicação. 200 menos 180, nós vamos ter 20. 20 dividido para 200, que multiplica por 100%. 20 dividido para 200, você vai achar como resultado 0,1, ou 1/10, multiplicado por 100. Fazendo esta multiplicação, você vai ter aí 10% como resultado. E aqui eu vou aproveitar e vou revisar de novo com os senhores multiplicação por número decimal. Pega o número decimal e esquece a vírgula. Vai dar 1. 100 multiplicado por 1 vai dar 100. Mas quantos números atrás da vírgula aqui você tinha? 1. Então você vai vir da direita para a esquerda e vai contar ali uma casa. Aqui. E vai colocar a vírgula. Então, o resultado encontrado é de 10%. Então, se era 200, passou para 180, o percentual de decréscimo ali, de diminuição do valor, foi de 10%. Eu sei que a tentação bate a porta,
A pressa para responder, mas muito cuidado, não vá cair na tentação de dizer aí que o decréscimo foi de 20%. Faça isso não. Com certeza alguém pensou, é 200, vai passar para 180, a gente percebe de cara aqui que vai diminuir 20. Opa, preste atenção que nós estamos trabalhando aqui com a palavra percentual. Nós estamos trabalhando com porcentagem. Então, você precisa seguir a fórmula para que você chegue na resposta correta, tudo bem? Só esteja atento a isso aí para que você não seja enganado pela sua pressa. O próximo exemplo é uma corrente de ouro cujo preço de tabela é de R$ 360. Olha aqui o valor original, vamos logo começar a identificar os dados. É vendida com um desconto de 15%, porcentagem de decréscimo. Qual preço após sofrer o desconto, ou seja, qual o novo valor? Então, vamos ver a resolução. O desconto em reais é de quanto? 15%. Então, nada mais justo do que calcular 15% de quem? 15% escrita nessa fórmula, de 360. Quando eu calculo, que eu posso calcular de maneira direta ou transformando para número decimal, ou usando a minha calculadora, eu chego ao resultado que 15% de 360 é 54. Tudo bem? R$54. Então, se vai ter desconto, eu vou ter ali uma diminuição de valor. Então, o novo preço será 360 menos R$54, que correspondem a 15% de desconto. Ali o preço da corrente de ouro fica em R$306. Mas aí, perceba que nós tivemos 2 passos nessa resolução, que foi quem? Que foi primeiro calcular 15% e depois subtrair ali do valor original, mas há uma fórmula ali que te ajuda a chegar no valor no novo valor de uma maneira rápida e prática. Novo valor após o decréscimo percentual, você pode determinar usando esta fórmula aqui, tudo bem? Só vou traduzir para os senhores o seguinte: novo valor, valor original multiplicado por 1 menos porcentagem de decréscimo, tudo bem? Porcentagem de decréscimo dividido por 100. Então, substituindo os dados, o novo valor é 360, é igual a 360, que é o valor original, multiplicado por 1 menos. Ali a porcentagem de decréscimo que a questão nos diz que é 15, dividido por 100. Então, o novo valor é 360 multiplicado por, vamos resolver o parêntese, 15 dividido por 100, nós vamos ter 15 centésimos, 1 menos ele, nós vamos ter ali 85 centésimos. Calculando aí o novo valor, você vai pegar 360, que é o valor original, e vai multiplicar pelo número decimal que nós temos aqui. E o novo valor é de 306. Mas é aquilo que eu disse para os senhores, tá? Qual é o melhor aí? Qual é o mais fácil? Não é? Qual é o que eu devo usar? Isto é você que vai decidir, porque ali a intimidade com cada modo de resolução é único, é muito subjetivo. E eu ainda aconselho a fazer bastante exercício, porque quanto mais você exercitar, mais prática você vai pegar. Você vai ter mais afinidade com um dos modos de resolução. Então, eu agradeço a sua companhia e até o próximo encontro.